base é a mesma. Bom, agora sim, 31/8, nossa aula 5 de banco de dados. Né, vamos esperar um pouquinho o Matheus voltar, porque o ambiente acabou quicando ele da nossa aula. E eu preciso deixar claro que eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu. Pois bem, gente, né, aula de hoje, então nós demoramos um pouquinho a gravação, porque a gente antes foi dar uma olhada no conteúdo que ele estava disponível lá no fórum. Deixa eu só remover vocês daqui, aqui para o lado que eu consigo vê-los. E aí eu mantenho a apresentação aqui. Pois bem. Ok. Tecnicamente estamos bem. Antes de eu seguir, né, alguma coisa que vocês viram lá no fórum que vocês querem comentar? Alguma coisa chamou a atenção? Eu gostei não, eu li agora o último comentário do Felipe, que eu não tinha visto ainda, sobre RG, CPF, CNH, ter tudo no celular. E me lembrou que dia 7 vence minha CNH, eu preciso ir lá renovar. Não, você não vai conseguir. Então, Tá suspenso, inclusive o inclusive também, vencimento delas está adiado até o fim da pandemia, porque como o Poupa Tempo não estava funcionando, a minha também está vencida, fique em paz. assim, Eles documento adiaram a também, renovação. documento da moto também, eu paguei em janeiro, mas eu não peguei o novo. Tô Você com o não meu vai vencido pegar? aqui. Você não vai pegar? Não tem mais documento. Tudo online? Exatamente, pode pegar o aplicativo do Detran, que já tem ele digital, que é até o que eu comentei lá na postagem do Felipe, né? Precisa Sim. imprimir para ter isso no carro, mas hoje só no aplicativo. Aquele documento que você pedia, eles imprimiam no Detran, não tem mais. Sonho seu. Não vai mais ser necessário. E aí, né, você falou disso, Samuel. Eu acho que foi a Giovana, e se não foi, você me corrija depois. Mas que ela postou um pouquinho do departamento pessoal. Aí eu Não até fui eu, aproveitei. professor. Não foi você? Então foi alguém com G. Enfim, não vou lembrar de nome, gente, muita gente. Mas alguém colocou, né? E aí quem foi, por favor, né? Assuma aí a responsabilidade pelo filho. Alguém colocou que trabalha no departamento pessoal e por coincidência no mesmo dia, como a gente está avaliando aí o trabalho em home office, no mesmo dia eu tinha feito uma consulta para o meu DP perguntando, né, o que vai ficar de coisas que são obrigatórias serem físicas e o que vai ficar no digital. E aí a gente percebe que tem margem para muita coisa ainda ser digitalizada. A gente tem algumas burocracias que a gente cumpre ainda por conta de uma assinatura. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha no próprio Ministério do Trabalho, né? E aí vocês depois, contadores, vão pesquisar, né? Mas e-social? Foi uma solução tecnológica, você envia arquivo, você tem um Professor, prazo antes. Oi. boa noite. Fui eu que falei sobre o departamento pessoal. Muito bem, Lívia. Obrigado por me ajudar. Desculpa a minha falha, eu estou atribuindo a Giovana algo que é seu. Mas não foi de propósito não, tá? Imagina. Mas a Lívia Sempre que postou... quiser fazer, professor, pode repetir, não tem problema. Você viu, professor, que ela esperou o professor terminar de comentar para assumir, porque vai que o professor falar algo que ela Vai não que eu deveria ter ia falado. falar mal. Não, perfeito, ela está esperando a oportunidade. Mas eu tinha encomendado ao meu departamento pessoal uma avaliação e conversando com a pessoa do Ministério do Trabalho, com o e-social, que vocês sabem bem como é, se não sabem tem que saber, né? Por que a pessoa tem que ir à entrada no seguro-desemprego ainda, gente? Ela pega o papelzinho que a empresa deu, vai lá, fica na fila, protocola. A empresa já mandou o e-social, já falou que ela foi demitida, sabe? E já tem lá se ela é optante ou não pelo fundo de garantia, já tem o tempo de contribuição, coisas, né? Burocracias ainda que acaba interferindo e sobrando para vocês. Então, acho que cabe a reflexão sim, né? Departamento pessoal, ele precisa de alguns documentos, só que hoje tudo digitalizado. Como é que eu vou contratar um cara como eu tenho, tá? Eu tenho pessoas de Pernambuco, eu tenho pessoas da Bahia, eu tenho um prestador de serviço que é do Pará.
é CLT, é registrado. Meu, manda sua carteira de trabalho pelo Sedex. Não, porque já tem a carteira de trabalho digital, tá bom. Mas eu vou fazer o registro, né? Eu vou fazer a baixa. Eu vou ter que mandar para ele a rescisão, porque a Lívia falou, e agora que ela sumiu eu posso apertá-la, né? A Lívia falou que ele precisa da rescisão assinada para poder dar entrada no fundo. Cadê o E-Social? Então, assim, eu acho que são mudanças que elas vão acontecer um pouquinho mais fortes a partir de agora, né? E também, assim, né, vocês precisam estar atentos para essas mudanças que vão acontecer, porque impacta no serviço da Lívia, impacta no do Samuel. É isso aí, Júlia, tudo pelo aplicativo, né? Ninguém pensava que você ia receber um benefício que não existia sem você ter que fisicamente enfrentar uma fila. A fila que houve foi a fila do banco, mas aí é por uma questão de as pessoas também quererem e precisarem, tá? Tudo ao mesmo tempo. Mas hoje, tudo pelo aplicativo. O problema, para vocês pensarem, né, e eu que sou de TI, é que a gente tem um aplicativo do Detran, um aplicativo da Caixa, um aplicativo de outro banco, um aplicativo, um aplicativo, um aplicativo. O que tem que acontecer? É necessário que a gente junte isso num lugar só, numa base única, num aplicativo único, tá? Já estão, eles suspenderam porque o Poupa Tempo ele parou de atender, mas eles já estavam trabalhando um documento único, que você ia lá com o seu RG, o seu CPF, a sua habilitação. Quer falar, Júlia? Sim, é que sobre isso de juntar os aplicativos em um só, Uhum. eu vejo que sim, vai facilitar a vida de todo mundo, ainda mais nesse tempo de pandemia que mudou tudo. Porém, professor, tem que pensar que muitas pessoas não têm acesso a isso. Principalmente, eu moro em uma cidade pequena, e meus tios, eles foram muito afetados pela pandemia, demoraram uns 3 meses só para conseguir o auxílio. Então, assim, é uma coisa que tem que mudar muito ainda para ser mais acessível isso. Exatamente. Só que, né, o que muitos lugares pequenos, inclusive, estão fazendo, né, quem está ajudando essas pessoas que não têm acesso, que não tem a Júlia, por exemplo, na família que pode ajudar, as lan houses, que a gente achava que a lan house tinha morrido, mas o pessoal de lan house está ajudando esse pessoal mais carente, que precisa, que não tem aplicativo, a eles poderem fazer o movimento. Mas, Júlia, o problema é que, assim, é uma onda que vem que ela olha para frente. Eu entendo perfeitamente você, mas essa inovação, essa evolução, ela não olha muito essas restrições que existem, né? Haja visto o caixa eletrônico, por exemplo. Os aposentados tiveram que se virar, fica a mocinha lá atendendo, eles têm que enfrentar a fila, mas eles não vão colocar mais caixas porque as pessoas não conseguem. Mas é uma reflexão, sim, né? E também, quem cria esses aplicativos novos tem que pensar na simplicidade, não pode ter muito clique, não pode ser muito complexo para a pessoa usar, né? Eu falava do documento único, o Poupa Tempo, ele já estava fazendo um movimento, você pagava, né, isso deve cair agora, você pagava 30 e poucos reais, eu acho, e você juntava todos os seus documentos num só. Seria um documento principal, né, e por ele você acessava todos os outros, o que faz muito sentido, né? O Harrison colocou aqui que ele renovou o documento da moto pela app do Detran, pagou pelo Internet Banking e através da Carteira Nacional de Habilitação Digital identifiquei com o proprietário do veículo pelo QR Code no Versa CNH. Foi isso mesmo. É que você, Harrison, você já tem a sua CNH digital, eu não tenho. Então eu não consegui fazer tudo isso, eu fiz um pedaço. A perna que falta é agora na renovação da minha CNH. Quando passar tudo isso, a minha CNH ela passa a ser, aspas, moderna, e aí ele vai ter esse QR Code que vincula os meus documentos. Mas eu fiquei de cara, né? Realmente, eu paguei também, e o licenciamento do veículo, eu tentei, gente, uma semana quase. Cadê a opçãozinha de enviar por correio? Não habilitava.
Aí depois eu fui entender que não tinha mais. Eu sou de TI, né? Desculpa aí. Mas vai evoluindo e vai modernizando. Mas, Júlia, só para fechar esse seu comentário, isso é uma oportunidade para vocês. Por que não prestar serviço a esse tipo de pessoas? Né, que não consegue ter todas as facilidades, mas você é contratada para fazer a ponte com essas pessoas. Né, porque não Não, tem jeito, o movimento não para. Oi, Júlia. sim, com certeza. Aqui mesmo na minha cidade, abriu um local só para ajudar nessa parte, porque foi uma loucura. Muita gente não tinha acesso à internet, não sabia como mexer no aplicativo, e aí foi assim, isso foi uma coisa que evoluiu, né? Mas eu falo ainda que precisa ser um pouco mais acessível, mais fácil, como o professor disse, Sim, para mexer no aplicativo, para as pessoas aprenderem também, né? exato. Né, é um desafio, tá? Porque vocês são acostumados, mas o pessoal mais antigo não. Né? E aí a gente tem que achar um meio termo. Né? Temos que evoluir, temos que simplificar, mas as pessoas precisam ter condições também de usar. Né? Infelizmente, as pessoas mais antigas, elas são prejudicadas. Só tem um ponto que eu vou tirar disso. Né? As pessoas mais antigas, não esqueçam que tem pessoas mais novas também que são meio isoladas desse tipo de recurso, né? Que não acompanha muito, não evolui e que quer fazer a coisa como sempre foi feita. Né? Então tem que tomar bastante cuidado, principalmente vocês, com relação a isso. Tá? Mas, gente, me desculpem, né? Eu não consegui me lembrar de tudo, eu fui interagindo conforme vocês foram postando, mas eu volto a falar. Né? Eu estou gostando desse nosso fórum porque a gente trata um monte de coisas ali que a gente não conseguiria falar durante a aula. E aí, para vocês, né, já que a gente está numa pegada de abrir a cabeça, vale a pena vocês olharem, não fiquem parados, né, não fiquem fazendo a mesma coisa sempre, ou achando que alguém tem que fazer por você. Né? Vai lá, dá uma olhada, pesquisa. Né? Eu acho que foi o Felipe, né? E aí você de novo me corrige, Felipe. Ele me mandou um negócio, eu questionei ele com relação ao conceito, que era o conceito de PDCA. Imaginei, pronto, morreu aqui, né? Mas não, né? Um tempo depois, não importa quanto seja, ele me retornou, não, Chicão, PDCA é assim, assim, assim. Né? Então, é esse tipo de movimento que eu quero ver de vocês. Né? O querer mais, o querer aprender. E, gente, PDCA não é tecnologia, mas PDCA ajuda a tecnologia, ajuda a gente a se mexer e sair do lugar. Ok? Então, né, olhem lá para hoje. Né, vocês estão vendo aqui o nosso roteiro, já falamos do fórum. Né, e para aqueles que chegaram depois, eu, de novo, né, quero parabenizá-los nessa semana, porque demos um salto assim fantástico e conseguimos olhar coisas que a gente não conseguiria durante a aula. Então, isso para mim está sendo bem legal. Já tem um desafio para essa semana, né? No finalzinho, no último slide, eu falo sobre ele. Vocês já têm o material, esse que eu estou apresentando já está no AVA, vocês podem ter de antemão, tá? Só que a gente parou a nossa aula, né? A gente estava falando sobre por que a gente investe em TI. Então, tem vários motivos ali, tem um artigo que fala sobre isso, vocês deram uma olhada, né? Só que a gente não pode simplesmente pegar e investir. Às vezes eu não tenho dinheiro para investir tudo. Eu tenho que escolher onde eu vou investir e o que eu vou fazer. Tá? Mas os benefícios estão aqui. Mas o mais importante hoje, eu quero olhar para a área de vocês. Eu quero olhar para a estrutura administrativa financeira de uma empresa, que é onde vocês vão se encaixar, tá? Dependendo a estrutura, o modelo, a hierarquia, né? Isso aqui é um organograma. Dependendo o organograma da empresa, a parte contábil ela pode ficar em alguns lugares diferentes. Mas a área contábil, a área que vocês escolheram, ela envolve essa série de pequenas áreas aí para vocês trabalharem, para vocês atuarem. Tá? Uma delas, né, que está aqui embaixo, em verdinho, é o próprio escritório contábil, porque a parte de contabilidade e a parte de RH/DP, departamento pessoal, ela pode ser terceirizada. Né? E o modelo que a gente está acostumado na área contábil é ter um escritório contábil que faça isso. Porque muitas empresas não conseguem manter um departamento de contabilidade. Eu
sinceramente, eu estou repensando, né? Ponto 1, logo que eu abri a empresa, era terceirizado, porque o movimento era pequeno. Ponto 2, né, conforme ela foi caminhando e foi crescendo, eu internalizei a parte contábil, para ter um melhor controle, para olhar melhor os números. Só que hoje eu vejo que esse trabalho sendo feito interno, ele está tomando muito tempo do profissional que faz isso. Estou pensando, e não é decisivo, possivelmente eu vou de novo pegar essa área contábil, ou possivelmente não, né? Pode ser que eu pegue a área contábil e leve para fora de novo. Por quê? Porque eu preciso achar um modelo que me atenda, tá? Então vocês tanto podem atuar dentro de uma empresa específica, na área contábil de uma empresa, como vocês podem atuar como sendo um terceirizado, um prestador de serviço contábil. E aí vocês vão fazer toda a burocracia e vão gerar os documentos para abastecer essa empresa. Mas vocês não necessariamente precisam atuar nessas áreas aqui. Na área de contabilidade, na área de RH ou dentro de um escritório contábil. Eu peguei aqui a estrutura administrativa-financeira porque ela envolve outras áreas que vocês podem tranquilamente estar atuando. Então não é pelo fato de vocês se formarem em contabilidade que vocês obrigatoriamente vão atuar na área contábil. E, mesmo atuando na área contábil, vocês precisam ter conhecimentos das outras áreas correlatas aqui. Alguns de vocês podem começar a vida profissional trabalhando nessas áreas aqui de apoio, antes de chegar efetivamente na área contábil. Nenhum problema. Essas áreas, é claro, né, eu estou falando de áreas, mas eu falo também de sistemas. Cada área dessa tem os seus sistemas de informação, tem os seus controles, e esses controles, muito possivelmente, eles possuem uma conexão entre eles, uma dependência. A gente está falando aqui que eu preciso ter, possivelmente, um sistema. O mais comum é a gente falar de um ERP, que é um tipo de sistema de informação que ele faz o quê? Ele é responsável por integrar todas essas áreas aqui. Ele faz com que todas essas áreas possam trocar informações entre si. Tá? Vocês já sabem, a contabilidade ela é onde tudo é descarregado na contabilidade. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tudo que a empresa faz, tudo, todas as operações da empresa, elas são levadas para a área contábil. Por quê? Porque a área contábil é responsável por fazer o fechamento, por fazer a junção dessas coisas. Se a gente usa sistemas diferentes, a contabilidade vai ter mais trabalho para juntar essas informações. Se a gente usa um chamado sistema integrado, o contas a receber tem um boleto para cobrar do cliente. Esse boleto que ele vai cobrar do cliente é decorrência do quê? É decorrência de uma nota que o faturamento emitiu. Essa nota que o faturamento emitiu é decorrente do quê? É decorrente de um pedido de venda, se for produto, ou é decorrente de uma ordem de serviço, se for serviços, que foi emitido contra aquele cliente, ele aprovou. Espera aí, se eu tenho um pedido de venda ou eu tenho uma ordem de serviço, eu tenho possivelmente uma área comercial que atuou vendendo para aquele cliente, não importa se vendeu o produto ou serviço. Então, percebam que existe uma dependência entre áreas. No fundo, o contas a receber, aquele boleto que ele está colocando no banco, é decorrência de uma cadeia que foi alimentada lá atrás. Para ter vendido para o cliente, possivelmente a área de marketing criou uma campanha, né, que ele pode usar os meios digitais como Instagram e Facebook. Ele fez uma campanha para poder mostrar para o cliente que o cliente precisava daquele produto. Então, gente, volta lá no começo.
Essa campanha que foi feita, ela gerou uma despesa, você tem que pagar possivelmente um valor para o Google para ele deixar isso aparente, vai pagar para o Facebook por conta de propaganda direcionada. Essas despesas, elas vão cair lá na contabilidade de novo. Então, a empresa em si, ela é a junção de vários departamentos e esses departamentos acabam trocando informação entre eles. Para isso ser de maneira fluida, é recomendado, não obrigatório, que ela tenha um sistema de gestão. Tá? Um dos mais famosos é um ERP. Só que ERP não é uma marca, ERP é um conceito. É um conceito de sistema que vocês depois vão conhecer detalhes sobre ele. Se a gente falar de marca, eu poderia colocar aqui pelo menos 2 famosos, né? Tem um que aí tem alguém que eu não me lembro quem, que trabalha numa empresa do ramo de agro que está implantando SAP. Ou já implantou, já está na fase final. Gente, se a gente falar em sistema de informação hoje, SAP é o top, tá? É um dos mais robustos. Esse cara é alemão, ele é mundial, não é Brasil. Ele também é usado no Brasil, mas ele é mundial. Nestlé usa SAP. Grandes empresas que estão na bolsa usam SAP, porque é seguro, porque ele é confiável. BNDES usa SAP, Petrobras usa SAP. Por que vocês acham que foi possível descobrir e chegar em tantos números que foram desviados da Petrobras? Por quê? Ah, porque os caras esqueceram lá, esqueceu de apagar? Não. É porque a Petrobras usa SAP e o SAP não permite que você apague. Você fez uma operação, está registrado. Então, o pessoal que fez a auditoria, que foi levantar os números, eles acessaram o sistema, acessaram o módulo de auditoria e conseguiram ter acesso a todas as operações que foram feitas. Se fosse algo, não menosprezando ninguém, tá? Mas se fosse um sistema feito pelo Zé da Esquina, seria vulnerável, só entrar lá e apagar, dar um delete no banco, sabe? E a gente não iria perceber, e ó. Por que existia, e agora com pandemia isso esfriou, e talvez esfrie até a próxima eleição, por que existia uma preocupação com relação ao trabalho que poderia ser feito no BNDES? Porque todos os empréstimos que foram feitos, todos os documentos que foram anexados, todas as justificativas e pareceres estão dentro do sistema. É possível de ser auditado. Não dá para enrolar, né? Não dá para pagar. Não vai ter apagado o histórico daquela operação de concessão de crédito. Por exemplo, eu não tenho nada a favor nem contra, tá? JBS. Ou outros, né? Tá lá, tá registrado. Então, SAP hoje é um dos maiores e melhores sistemas que existem, né? É fácil de usar? Não. Você precisa ser treinado para poder usar. Se quiserem, quem gosta de TI, quem gosta de contábeis, se vocês quiserem fazer os módulos de implantação do SAP, para vocês trabalharem com... Eu não vou trabalhar com contabilidade, mas eu vou implantar sistemas para a contabilidade usar. A consultoria SAP é um filão interessante. Depois, a aula está gravada, né? Vocês vão poder pesquisar. Pesquisem sobre consultoria SAP. Pesquisa o valor hora que se paga para consultores SAP. Só que aí vocês vão descobrir que as pessoas se tornam especialistas em parte do sistema. Você não conhece o sistema todo. Alguém que gosta de materiais vai ser especialista em materiais, alguém vai implantar finanças, alguém vai implantar contábil. São módulos. Mas o valor hora que é pago para a consultoria SAP é interessante. E, Chicão, eu tenho que fazer TI? Não. Você tem que conhecer de contabilidade, de regra, de tributação, de parâmetro. E conhecer de SAP. Tá? O segundo sistema, não estou falando para vocês que esse, sinceramente, ele tem muito mercado, ele é muito dito, as pessoas / empresa querem, só que eu, particularmente, eu não gostei do sistema, tá? Eu já acompanhei a implantação e já sei de empresas que perderam muito dinheiro com ele, que é o TOTOS.
né? TOTVS é uma SA, TOTVS está na bolsa. Eles têm comprado muitas empresas menores, por isso que eles cresceram. Mas hoje, vocês podem encontrar muitas empresas que vocês venham a trabalhar que ela usa TOTVS. Aí o TOTVS, como eles compram muitos produtos, né, compram muitas empresas, ele tem aqui dentro algumas marcas que eles comercializam, né? Por exemplo, o TOTVS, eles ainda têm o RM como um software de RH, tá? O TOTVS, ele tem um que chama Logix, que é um ERP. Só que a TOTVS também tem, acho que eles ainda têm um, que é o Microsiga, que era um software de gestão. Se não me engano, para frente de loja, você que tem loja, comércio, se eu não me engano, aí vocês podem conferir depois, a TOTVS tem um software chamado Vitrine, que o Vitrine melhorou, se especializou principalmente em e-commerce, quando a loja tem a loja física, mas ela também vende pela internet. Enfim, né, tem uma sopinha de letras aqui que vocês depois podem pesquisar. Mas existem muitos sistemas que eles são voltados para automatizar as empresas e principalmente para automatizar essa área administrativa e financeira. Os conhecimentos e habilidades de vocês têm que permitir que vocês possam permear nessa área. Você tem que saber no quantos a pagar, no quantos a receber, como é que faz, como é que controla. Você tem que saber quais são as atribuições da tesouraria, por exemplo. A tesouraria, para quem não sabe, é a pagadoria. É quem controla, é quem tem acesso, quem tem a chave do cofre e a chave dos bancos. O cara que faz cobrança, ele não consegue entrar num banco, pegar o dinheiro daquela cobrança e pagar alguma coisa. Não, ele faz a cobrança. Quando o cara paga o título, sobe a alçada, vai para a tesouraria. Tesouraria é quem tem que olhar uma coisa que vocês já ouviram falar, né, que é... Eu vou colocar aqui no chat. Eu coloquei. Alguém pode me explicar o que é isso? Não vou falar para vocês terem que ler o chat, tá? Alguém pode me explicar o que é isso? Se ninguém puder, eu chamo, tá? Não tem nenhum problema não, um de cada vez. Pois bem, como tem muita gente interessada, eu vou ter que, infelizmente, tá, para vocês, eu vou ter que escolher alguém, né? E os outros não vão poder contribuir com isso. Eu sei que vocês gostariam, tá? Mas eu vou lá para o fim da fila, né, e para vocês perceberem que eu sou muito democrático, deixa eu... Tá aqui, ó. Eu vou lá para o fim da fila, eu não sei qual que é o último nome que está aqui, tá? A gente vai descobrir juntos. O último nome é quem vai falar para a gente sobre fluxo de caixas, ok? É o dinheiro do caixa, Eduardo? Não só. Caramba, hein, Samuel? Não Marmelada, sabia que era você, cara. marmelada. Não, não, não. Não, Comprado, não sabia. comprado demais. Eu não sabia. Samuel, você sabe alguma coisa sobre fluxo de caixa? Complementando, né, o que o Eduardo falou? O fluxo de caixa é quando entra ou sai dinheiro do caixa, né? Literalmente a movimentação do caixa. O fluxo de caixa, ele apresenta tudo que entra e sai da empresa. Só que mais ainda, você olha para frente também, tá, Samuel? Eu quero saber no dia 15 de setembro como é que eu vou estar. E aí sim, você pega tudo que deve entrar no meu caixa até o dia 15, tudo que deve sair até o dia 15, faz uma continha. Se tiver positivo, né, possivelmente o pessoal da tesouraria pega essa grana que vai estar sobrando, já investe, já trabalha com ela, já pode fazer novas compras, ok? Se Então tiver ele faz negativo. uma previsão também. Exatamente. O Entendi. fluxo de caixa, ele, além do presente, né, o que eu tenho hoje e o que eu movimentei hoje de entradas e saídas, você projeta ele. E algumas empresas projetam 30, 60, 90 dias. Para quê? Cara, dia 15 de setembro eu vou estar devendo, sei lá, 15 mil. Por que eu vou estar devendo?
porque eu tenho mais pagamentos para fazer do que eu tenho dinheiro para entrar. Aí, o pessoal da tesouraria tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, falta 15 pau, falta. Como é que está isso até o dia 30? Olha, até o dia 30 você tem uma sobra de 20 mil. Tá, então, o que eu vou ter que adiar ou dilatar o pagamento para poder manter minhas obrigações em dia? Tem alguma coisa que eu consigo negociar? Não, não, porque tem que pagar a comissão de vendedor, tem que pagar o vale, tem que pagar o salário, por exemplo, tá? Cara, essas coisas eu não consigo negociar. Tá bom. O que eu vou receber até o dia 30? Tem alguma coisa que eu consigo antecipar o recebimento? Tem. Quanto que eu vou pagar por essa operação? Ah, você vai pagar, vamos lá, os 15 mil que você deve aqui, você vai pagar 1.000 pela operação. Então, 16 mil que você tem, vira 15 aqui para você cumprir. Então, ao invés da sobra de 20 mil, eu vou ter uma sobra de 4 só. 1.000 eu vou queimar antecipando o título, descontando o título no banco. É uma boa? Será que eu tenho algo melhor? E se eu fizer uma linha de crédito curta, de 30 dias, né, porque o banco não vai fazer isso num prazo menor, para conseguir os 15 mil? Olha, se você operar com o nosso banco tal, que é o banco que a gente mantém em relação, esses 15 mil vai virar 15.300. Opa! Então, a tesouraria tem que pensar dessa forma. Tudo que eu tenho, o saldo que eu tenho em caixa, tudo que eu tenho para receber nesse período, tudo que eu tenho para pagar nesse período, se eu tenho coisa para frente, se eu consigo descontar, se eu vou recorrer a um banco. E aí, a tesouraria, né, que é a pagadoria, ela precisa diariamente ir acompanhando se tudo que ela tinha para receber, ela recebeu, se tudo que ela tinha para pagar, ela pagou. Porque se nesse período ela tinha um recebimento que não aconteceu, não vai faltar 15, vai faltar 18. E qual vai ser a ação? Entenderam? Então, a formação de vocês, ela tem que permitir que vocês consigam ter e trabalhar com essa visão também. Ah, Chicão, é só acessar o sistema. O sistema ele vai apresentar para vocês, ele vai te dar um relatório chamado fluxo de caixa, que você indica qual que é a data que você quer. A análise disso, a decisão que vai ser tomada, ela é humana. É o profissional que tem que fazer. Que profissional? Ou o profissional contábil, ou um profissional de administração que tenha conhecimento financeiro. Então, vocês podem atuar não necessariamente na área contábil. Tá? O sistema que existe aqui, ele pode apurar, ele pode simular, mas a decisão, que é o que eu tenho falado para vocês sempre, né? Vocês têm que ser pessoas que têm capacidade de decidir. A decisão tem que estar em vocês. E aí? Prorroga? Antecipa título? Faz operação no banco? Que caminho que você vai seguir? E qual o impacto da sua decisão? Sempre visando cuidar e zelar do resultado da empresa. Então, vocês podem atuar, sim, na área de contas a receber, vocês podem atuar na área de contas a pagar, vocês podem atuar na tesouraria, e tudo isso tem a ver com a formação de vocês. Vocês podem, sim, trabalhar na área contábil, e aqui a contabilidade dentro dela tem uma área que vocês conhecem bem, que é a área de escrita fiscal, que também está aqui dentro. Tá? Vocês podem também atuar na área de RH. E aí a gente tem que decidir, né? Tem algumas empresas que colocam o DP aqui, vinculado à área contábil, tem algumas que preferem colocar o DP aqui, vinculado à área de RH. RH é uma coisa que vocês vão descobrir, já estão descobrindo o que é, departamento pessoal é outra coisa. Existem sistemas de departamento pessoal, sistema de folha, rescisão, férias, licenças, premiação, e existem sistemas voltados para RH. Sistemas de recrutamento e seleção, cargos e salários,
segurança do trabalho, sistemas de bonificação, como o Samuel falou no comecinho da aula, né? A empresa tem um plano de cargos e salários que promove a evolução do colaborador dentro da empresa. Está dentro do RH. Sistema para gerenciar e acompanhar como é que está o clima, como que a pessoa está se sentindo, para acompanhar o PDI, que é a evolução pessoal. Falando em PDI, eu espero que vocês tenham montado o plano de vocês até o final do ano. Não, eu vou cobrar na disciplina, mas pessoalmente, se vocês quiserem crescer, evoluir e conquistar algumas coisas, construa o seu PDI, né? A sua evolução, as falhas que vocês possuem, que todo mundo possui, mas vocês têm que cuidar de cada um de vocês e que vocês vão atuar aí nos próximos 4 meses, tá? Bom, então, são algumas áreas aí que vocês podem estar atuando e trabalhando. Pois bem, a área contábil tem, né, explicando um pouquinho mais, a tarefa de registrar as atividades da empresa nos livros contábeis. Hoje não são mais livros contábeis, são sistemas contábeis, porque o livro ele é extraído a partir dessas informações. Aí entra o sistema, né? Produzir demonstrativo financeiro. Não é uma planilha Excel, é um resumo disso, né? É um dashboard, é uma visão. Mostrei para vocês semana passada alguns gráficos, né, que o meu pessoal contábil resolveu gerar para facilitar o nosso entendimento. Então, vocês têm que pensar e sugerir novas formas de visualizar e que elas não tomem tanto tempo de vocês. Desenhar um mapa das contas, que vocês conhecem como plano de contas, né? Vocês têm que saber definir um plano de contas. As empresas não nascem com um plano de contas pronto. Quem faz isso é o contador. São vocês que definem quais são os grupos, subgrupos e as contas contábeis que aquela empresa vai precisar. Ah, Chicão, vou pegar da internet. Pode pegar, mas nem sempre aquilo é aderente à empresa que vocês querem controlar, tá? Exercício para vocês. Pegue o seu próprio plano de contas. Organize o seu plano de contas. A sua vida pessoal. Tá? E depois você pode levar isso para a empresa. Ela define, então, as contas, as entradas contábeis, as transações que são feitas. Então, tudo vai desovar na área contábil. A área contábil também cumpre as obrigações de envio de documentação para o fisco, né, por exemplo, de fisco, Receita Federal. A área contábil também interage com as obrigações trabalhistas e fiscais. Lembrando que tudo que é trabalhista e fiscal precisa ser contabilizado depois, né? A folha tem que ser contabilizada, as férias, né? O banco de horas, as horas extras. Então a contabilidade zela por tudo isso. Mas tem uma sub-área dela que é especialista, por exemplo, em obrigações trabalhistas, que vocês podem também estar atuando. Área trabalhista, todo o trâmite de pessoal, admissão e demissão, cálculo de folha. Hoje é o caos, né? Hoje é dia 31. Pessoal que trabalha em DP, né? A Lívia deve estar sorridente hoje, porque hoje foi o último dia, né? Amanhã ela precisa pegar todas as folhas de ponto, ela recebe os apontamentos e, salvo engano, o dia de pagar a folha é sexta-feira, porque na segunda é feriado. E paga no quinto dia, e muitas empresas consideram sábado como dia útil, mas sábado você não pode depositar. Então, a Lívia tem 2 dias e meio para calcular todas as folhas, e aí começa, né? Resolvem que vai ter uma rescisão. Então, você não paga na folha, você paga na rescisão. Resolve que alguém vai entrar de férias e não te avisaram. Então, assim, todo esse volume de cálculos tem que ser feitos, né? Para o pessoal do departamento pessoal, é muito curto. E aí você tem que se tornar especialista mesmo, tá? Não dá para você saber tudo de folha e você saber tudo de fiscal. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Aí vocês podem falar, Chicão, mas e a nossa formação? A formação de vocês ela é genérica. E aí depois vocês vão atuar dentro de áreas específicas. Eu não tenho um sistema que ele é muito bom de fiscal e ele é muito bom de DP.
Eu tenho talvez sistemas diferentes que eles vão interagindo. Lívia, eu sei como é, correria, né? Inclusive, conversei com a pessoa do meu DP hoje e falei, olha, né, gosto de você, te respeito, mas você está ferrado. Porque para a gente ainda, né, hoje fechou o quadrimestre do banco de horas, então tem que amanhã apurar todo o saldo do banco de horas dos colaboradores e isso tem que ser pago junto com a folha. Então, poucos dias aí e não necessariamente todos os ajustes de ponto foram feitos, enfim, né? A Lívia conhece bem disso e a gente poderia abrir um espaço depois para a Lívia abrir o coração dela porque é tenso. Se quiserem, é uma área que vocês podem explorar, mas exige muita dedicação. As entradas associadas à folha são passadas para a contabilidade. Se você tem um sistema único, como aquele ERP que eu falei, se ele é integrado, você tem o trabalho de parametrizar o sistema para falar, olha, a despesa com o pessoal administrativo, lá na contabilidade, vai ser lançado na conta X. Pessoal de produção, lá na contabilidade, vai ser lançado na conta Y, ou no centro de resultados, ou no centro de custos que vocês definirem. Então, gente, é um universo que ele é integrado e que ele depende muito das diretrizes que vocês, contadores, vão dar. Mesmo que tenha sistema, como a maioria das empresas tem, é necessário organizar as informações para que elas possam ser usadas no sistema de informação. Senão, você tem dois trabalhos. Pegar daqui, conferir e ajustar. Exige bastante. Área fiscal. Tem software fiscal, sim. Tem sistemas fiscais, sim, que auxiliam todo o levantamento. Eu falei da Lívia, né, da área de departamento pessoal, mas aqui, quem também trabalha na área fiscal, amanhã é um grande dia, né, dia de pegar, quem não faz isso, né, se não semanalmente, né, amanhã é dia de pegar as notas ou da semana ou da quinzena para algumas empresas do mês inteiro, importar tudo no sistema, porque hoje vocês não digitam mais, importa tudo para fazer a apuração, né. Tem algumas empresas que elas ainda trabalham recebendo as notas que o cliente manda. A gente tem um e-mail do escritório que recebe a cópia de todo o XML. Uhum. E aquelas XMLs que não chegaram? Quem garante? No escritório a gente usa um programa que ele sai varrendo todas as notas que foram emitidas contra o nosso cliente. Ok. Mas aí vocês precisam conhecer quais são as soluções que existem para fazer isso, né? Briga minha hoje com a minha contadora, né? Briga saudável, gente, muito tranquila. Ela queria entrar no site, entrar com a chave do cupom fiscal para poder baixar o cupom fiscal. Falei, negativo. Ou você vai contratar um sistema que faça isso, ou o sistema que a gente usa vai ter que fazer isso. Mas X são poucas. Pode ser uma. Eu não quero intervenção manual. Eu não quero depender de alguém acessar um site para informar uma chave para baixar um arquivo. Briga 2. Eu não quero papel. Mas tem que imprimir. Não, não tem. Né? O sistema que a gente usa permite você... Eu volto depois, tá? Mas é um terminho chamado GED, né? GED, GED. Gestão Eletrônica de Documentos. É pegar os PDFs da vida, as imagens da vida, armazenar isso em algum lugar. Chicão, é uma pasta que eu copio e colo. O conceito de GED, e depois quando eu falar de ferramentas com vocês eu falo sobre isso, mas o conceito de GED é você poder encontrar, é um arquivo, né? E alguém essa semana lá no fórum falou de arquivo também, né? Que os escritórios contábeis, eles são experts em acumular papel, né? Tem que ter um arquivo, uma sala, uma caixa para guardar os papéis, não mais. Eu quero GED, né? Eu quero gestão eletrônica de documentos. Eu quero poder falar nota fiscal emitida, sei lá, né? Depósito São Francisco para a empresa no dia de hoje. Coloquei lá os parâmetros, ele me traz quais são as notas e eu escolho a nota que eu quero. Tem que ser assim.
Então, vocês têm que sair de arquivo papel e ir para arquivo eletrônico, com a vantagem que nem sempre o que você procura no papel você acha, mas o que você procura no eletrônico você tem que achar. Tá? Então, o pessoal do fiscal também, a partir de amanhã, vai ter um certo trabalho aí, porque tem que fazer o fechamento, para depois poder recolher os impostos do mês. Isso tende a mudar, o fisco tende a apresentar para você já o valor na sua conta, né? Você só autoriza o débito, você não precisa calcular mais. Então, é algo que muda com o passar do tempo. Automação. Lá na minha empresa, professor, o pessoal de gente de gestão e o pessoal da PR, eles já usam o GED, porém a gente da logística e o pessoal do financeiro tem uma salinha lá que a gente arquiva tudo. Tem umas caixas lá que você tem que montar a caixa, guardar tudo, guardar lá, escrever na caixa do lado o que é. Assim, nota fiscal, isso aqui. Não, Samuel, isso aí é fácil. Você quer ver a hora que um infeliz desse me coloca um papel na caixa errada? E é bem o papel que alguém em algum momento vai te pedir. Sim, não, já aconteceu já. A gente guarda, tem um papel lá de NRI, blitz de empurrada, blitz de puxada e nota fiscal. Aí eu tava com um rapaz lá, o supervisor falou pra mim, acha tal nota e me deu um número. Eu fui lá, procurei umas 15 caixas pra achar essa nota. Tava na caixa errada. Achei, mas demorou um pouquinho. Exatamente. A ideia do GED é essa, você pesquisa e você deixa ele pesquisando e ele vai te falar, ó, tá aqui, ó, é esse aqui? Tá? Bom, precisão e eficiência, né? Tem uma área da contabilidade que é o compliance. Compliance são as regras que a empresa tem que seguir, né? E toda empresa deveria ter, tá? As grandes têm, as maiores têm, as pequenas nem tanto, né? E como eu acabo usando muitos exemplos com vocês, hoje me ligaram, X, eu preciso pagar o negócio. Eu falei, o quê? Uma consultoria assim, assim. E por que você me ligou? Porque eles não mandaram a nota ainda. E aí? Não, eu tô te ligando para ver se você autoriza a gente a pagar sem ter a nota, depois a gente pede a nota para eles. Eu falei, negativo. Eles estão sabendo que deve mandar a nota? Estão. Eu falei, então não paga. Simples assim. Compliance. Eu falei, se eles não estão preocupados em enviar a nota para receber, depois que você pagou, você acha que eles vão mandar? Ok? Jaqueline, você queria falar alguma coisa? Você abriu o microfone? Ou não? Foi erro? Talvez tenha sido erro. Então, precisão e eficiência, nós precisamos sim ter informações de compliance, ter informações de auditoria, que é uma área que vocês podem atuar, né, fazendo auditoria, fazendo controladoria para garantir que aquilo que deveria ter sido feito está sendo feito. Ok, Jaqueline, sem problemas. Ô, Harrison, você voltou? Você falou que caiu aí? Acho que foi só você, porque os demais me ouvem? Acho que sim, né? Tudo certo aqui, professor. Então tá. Bom, então essa área de precisão e eficiência é que vocês têm, além de tudo, todo o dia a dia, toda a operação, ainda existe uma área da empresa que vocês têm que garantir que as coisas estão sendo feitas da maneira correta, né? E aí, para vocês, de novo, né, eu já tive caso de alunas, uma aluna, né, que ela se inscreveu, ela passou e ela foi embora. Tem algumas empresas de auditoria que elas buscam trainee na área contábil. Então, vocês podem sim se candidatar a uma empresa dessa. KPMG, lembrei. Vou colocar no chat para vocês. Depois vocês vão dar uma olhada. Professor, geralmente para trainee pedem inglês, né? Sim. Gente, só sinto. Pedem informação, né? Mas olha, né, KPMG, depois vocês podem dar uma olhada no site deles, eu coloquei aqui no chat para vocês. KPMG é uma empresa muito grande, muito forte, é uma das maiores do Brasil de auditoria, e elas sempre têm processo seletivo, né, para recém-formados e às vezes até para não formados, tá?
Então, vocês precisam se preparar para isso, ok? Deixa eu avançar aqui. Bom, falando de sistema de informação, essa pirâmide aqui a gente vai usar várias vezes, tá? O que vocês têm que entender? Né? Primeiro que a gente tem a base aqui. A base é o que a gente chama aqui ó, de áreas funcionais. São as áreas, são os setores da empresa, tá? As principais. Vendas e marketing, falei agorinha para vocês. Pessoal de fabricação ou produção, ou serviço mesmo. Finanças, boa área para vocês. Contabilidade, boa área para vocês. RH, boa área para vocês. Então, vocês podem, normalmente aqui, tá? Se vocês vêm falar de custos, custeio, vocês podem atuar aqui. Não é muito a praia de vocês, mas se a gente for falar de formação de preço, preço de venda, margem de lucro, vocês podem atuar aqui também. Meu Então, vocês TCC no técnico foi isso. Prefiro, inclusive. Tá vendo? Então, possibilidade para vocês, elas são enormes. O que tem que ficar na cabeça de vocês? Quanto mais a gente subir o nível, quanto mais para cima, deu uma entortada aqui, mas beleza. Quanto mais para cima na hierarquia nós formos, diferente vai ser a necessidade de informação. Aqui é o dia a dia. É a nota fiscal que o Samuel foi pesquisar, é o registro de ponto que a Lívia amanhã vai ter que abrir para saber se o cara trabalhou o mês inteiro ou não. Você vai ter que descontar dele o DSR, porque ele teve X faltas. Aqui é o dia a dia. Mas quanto mais a gente sobe na hierarquia, mudam as necessidades. Aqui, no nível de conhecimento, eu não quero saber a nota, eu quero saber quanto faturou no dia, qual foi o ticket médio, quantos clientes eu atendi, quantos eu atendi no prazo, quantos eu atendi com atraso. Então muda a minha necessidade aqui. No nível gerencial, eu quero saber o seguinte, qual que era a meta de venda ontem, quanto foi a venda ontem. Não importa para quem que vendeu. Eu quero saber se aquilo que a gente precisava faturar, a gente faturou. Preciso saber se aquilo que eu tinha para receber, eu recebi. Só isso. Ah, qual foi o título? Está aqui embaixo. Ó. Se eu precisar conferir, é claro, eu venho aqui, pego um relatório aqui e vejo. Mas aqui eu olho o macro. Tá? Mais acima, né, gerentes, sêniores, diretores, querem saber do quê? Quantos por cento da meta já foi atingida, eu vou atingir a meta esse mês ou não, e quanto que é a meta do mês que vem. Não importa se vendeu sabão, sabonete, sabão em pó, eu quero saber se atingiu. Não, não atingiu. Tá. Que produto que está ruim? O que não está atingindo? Que região que não está atendendo? Que loja ou que unidade que não está conseguindo atingir? Ah, Chicão, são todas? Não. Chicão, são 2 ou 3. Então eu vou ter que agir nessas 2 ou 3. Rápido, e eu volto nisso futuramente. O que vocês têm que pensar? Quanto mais acima é o seu cargo, muda as informações que você precisa ter. Tá? Não é a mesma informação do dia a dia. Você fazer um relatório operacional é diferente de você fazer um relatório gerencial. A pessoa quer ver coisas diferentes. Chicão, mas não é tudo decorrência da mesma coisa? Não. Aqui é o detalhe. Aqui embaixo é nota por nota. Todas as notas emitidas ontem. Eu quero conferir uma por uma. Base de cálculo, valor do imposto. Estou aqui embaixo. Se eu for subindo, duvido que um diretor vai querer saber se emitiu a nota do Zequinha hoje. Ele quer saber quanto que faturou hoje. Quanto que faturou nesse dia 31? 20 horas e 28 minutos? Quanto que é o nosso fechamento do mês? Quanto a gente faturou no mês inteiro? Algumas empresas, é incrível isso, ela tem, eu trabalhei em uma, tá? Tem um milagre do último dia. Não fatura o mês inteiro. É incrível como no último dia, como tem que fechar, fatura. Nunca entendi como é que isso acontecia. Tinha um milagre lá que a gente não conseguia explicar. É claro, a gente sabia, né? Mas não podia falar.
Mas tudo isso para quê? Para deixar no resultado final... Cadê meu mouse? Está aqui. Meu mouse. Perdi meu mouse. Achei. É para que o resultado final ele seja agradável a esse pessoal aqui, ó. Então não pode fechar o mês abaixo da meta, senão o diretor vem em cima da gente. Tá? É uma forma de gerir. Tipos de sistemas de informação. Que aí a gente abre e desdobra para as nossas próximas aulas, né? Eu tenho o RP, que eu já falei para vocês ao longo da nossa aula. Eu tenho o CRM, que isso aqui é para relacionamento com o cliente. Eu tenho o SCM, que é gerenciar a cadeia de suprimentos ou cadeia de compras e estoque. Eu tenho o SIG, né, que são informações gerenciais. Eu tenho relatórios programados, por exemplo, todos os dias às 19 horas é necessário gerar um relatório para o supervisor de tudo que aconteceu na área. Relatório programado. Relatório de exceção, quando alguma coisa acontece fora do previsto. Olha, hoje a venda foi abaixo da meta. Então, gera um relatório abrindo por loja, né, quanto vendeu cada uma, para ele saber onde é que está o problema. Onde gerou aquele problema. Quando tudo está bem, ele não recebe. Quando acendeu a luz amarela, automaticamente manda um relatório para ele, porque ele quer saber o porquê que acendeu a luz amarela. O relatório pode ser automático, a decisão não. Ele vai olhar esse relatório para poder decidir. Beleza, Léo, mas eu acho que se você voltar, ele já cai aqui. Mas se aparecer, eu te aceito. Por enquanto, não bipou nada, não. Informes e respostas por solicitação. Sob demanda, o seu gerente liga. Sabe aquele relatório que você montou na semana passada? Eu preciso de um novo atualizado. Tem coisas que você não manda toda hora, mas quando ele precisa, ele solicita e você gera. E os dashboards, né? E aí, de novo, vou ter que usar o Samuel como exemplo daquele cursinho de Excel, né? Que ainda me fugiu o nome, mas não tem problema. Mas onde você tem o básico, ele também te ensina a montar dashboards. Vocês, contadores, precisam saber montar dashboards. Por quê? Marketing pessoal, porque vende, porque é o hashtag, não, troço assim, enfim. Hashtag treinamentos. Tá vendo? Eu demoro, mas eu lembro. Vocês precisam encantar aqueles que estão acima de vocês. Vocês precisam ser os caras e as caras. Preciso fazer um controle, eu vou pedir, vou chutar, tá? Deixa eu pegar aqui, para o Samuel não falar que é só com ele, eu vou pegar o primeiro da nossa lista. Estou subindo. Aqui. Preciso de um relatório. Manda lá para o Alessandro, que o Alessandro faz uns relatórios que a diretoria adora. O que é isso? É mais trabalho para você? Não, é projeção. Né? E quando tiver uma possibilidade, você pode ser lembrado. Então, põe na agendinha de vocês, no to-do, né? Aprender a fazer dashboards. Chicão, o que é dashboards? Meu, abre o Google aqui, dashboard. Pronto, vai apresentar para você qual é o conceito. Tá? Vocês precisam conhecer o que isso tem a oferecer para a vida profissional de vocês. Tá? Não é só conhecimento de Excel, não. Né? Vocês também precisam conhecer como é que vocês encantam, como é que vocês vão chamar a atenção para o trabalho e para o resultado que vocês estão entregando. Eu vou procurar um item aqui e eu vou mostrar para vocês. Por acaso, né, agora que a gente vai ter um canal de comunicação mais próximo, né, aí talvez eu consiga compartilhar mais coisas com vocês. Tá? Aqui. Olha só, não sou eu que estou falando, não consigo aumentar mais. Vocês estão vendo um recortezinho aqui? Sim. Legal. Como está pequenininho, né, eu não sou de ficar lendo, mas eu vou ler para vocês, tá?
Um professor de Direito do Trabalho, mestre pela PUC São Paulo, né? Trabalha no TRT e no TST. Ser qualificado para uma vaga de emprego já não é mais suficiente para quem está em busca de uma nova colocação. Tenho falado isso para vocês. E isso não fui eu que escrevi. A pandemia que está mudando a forma como nos comportamos socialmente, nos encontramos, nos reunimos e trabalhamos, chegou também ao que as empresas querem. Matheus apareceu. Pronto, bem-vindo, Matheus. Chegou também ao que as empresas querem quando buscam um novo funcionário. Estabilidade emocional, organização, capacidade de se adaptar a situações inesperadas. Né? Vocês não esperavam que iam ter que ir para casa. Nem eu. Para recrutadores e consultores de RH ouvidos pela Folha, e aí tem uma matéria mais embaixo ali que vocês podem pesquisar depois, questões comportamentais antes, mais importantes na manutenção do emprego, ganham relevância na conquista de uma vaga em um momento de distanciamento social e insegurança. O trabalho em casa, seja ele parcial ou total, também é visto como um caminho sem volta na dinâmica de escritórios. Né? Então aqui está falando um pouquinho, né? Tem uma matéria na Folha, depois vocês podem pesquisar, né? Se vocês quiserem, eu jogo esse recorte aqui lá no nosso ambiente, para vocês poderem pegar o título da matéria. Né? Mas controle emocional no trabalho vira atributo essencial na pandemia. Então, assim, né? Mudanças, né? Que elas vêm de encontro ao que a gente tem conversado aqui. Né? Mudanças que estão sendo geradas na vida de vocês. Ok? Com relação ao que eu disse até agora, algum questionamento, alguma dúvida? Estou meio de lado porque a câmera está aqui e vocês estão aqui, tá? Mas alguém tem alguma coisa que queira comentar ou acrescentar? Pois bem, gente. Aspecto importante, né? A participação de vocês, e eu não vergonha de falar alguma coisa e achar que está errado, é muito bem-vindo, tá? E aí eu tenho gratas surpresas quando vocês acabam interagindo. A gente descobre e fala sobre outras coisas. Né? Bem legal. Pois bem, né, o último item da nossa aula de hoje, além dos sistemas que eu já disse para vocês, eu fui fazer uma pesquisa enquanto eu me preparava para esse encontro, que eu tinha uma curiosidade. Falei, tá bom, eu falo tanto de tecnologia da informação, né? Mas será que o pessoal sabe quais softwares eles precisam ter para atender a área contábil? E a resposta que eu cheguei é, acho que não. Vocês talvez tenham alguns... Oi, Giovana? O senhor acha que a gente não sabe? Eu tenho certeza que uns 70% não sabe. Pois é, porque 70%, talvez menos, talvez mais, ainda não tiveram contato com a área contábil. E aí vocês vão descobrir quando vocês forem, né, e conseguirem essa vaga. Pensando nisso, né, eu estou me antecipando, e de novo, eu não vendo produto, tá, gente? Nenhuma das marcas que vão aparecer aqui, eu estou ganhando comissão deles não, tá? Mas são ferramentas que vocês precisam conhecer. Até para vocês poderem opinar, ou se preparar, ou pegar uma demo, uma versão gratuita, e vocês experimentarem. Quando vocês chegarem para uma entrevista, eles vão falar, aqui eu uso, por exemplo, tá? Eu uso o domínio. Show, eu sei usar o domínio. Pontinho lá na sua entrevista. Cara, manda preferência para esse aqui, deixa eu colocar alguém aqui da nossa lista de novo, tá? Pegar o segundo. Vamos dar preferência para Ana Carolina, porque ela já conhece domínio. É mais fácil, eu não vou ter que ficar treinando tudo de novo. Tá? Bom, coloquei para vocês, lá no PowerPoint tem um link. Não é essa aqui? Cadê? Aqui. Eu coloquei um link, e esse material está no AVA para vocês. Né? Não é um material de minha autoria, é um artigo. Deixa eu só pegar aqui. Não é aqui, peraí.
aqui. Então eu procurei, né? Isso aqui é claro que é tendencioso, isso é um blog de uma ferramenta chamada Arquivei. Muito legal esse negócio aqui, né? Eu fiquei conhecendo num cliente lá de Recife, porque ele usava o Arquivei, e aí depois vocês vão poder ler aqui e entender para que serve isso. Mas olha, né? Nesse artigo, e vocês podem pesquisar outros, tá? Nesse artigo aqui ele traz alguns softwares contábeis, né, que vocês precisam conhecer, e essa frase não é minha, né? De mim passou somente a motivação de falar, caramba, o que o pessoal precisa conhecer de software? A gente fala de tecnologia, de avanço tecnológico, de evolução da empresa, eu estou lá em Simão, estou longe. E eu precisava trazer vocês para o dia a dia, né, para a área de vocês. Aí eu pesquisei o material e por acaso encontrei, né, que eu estou compartilhando aqui. Aqui tem então, vocês precisam conhecer alguns softwares, alguns programas contábeis, né, e aqui tem as conclusões. Ok. Mas aí, daqui desdobra a pesquisa de vocês para outras coisas. Eu acho, né, que muitos de vocês talvez não saibam o que é um XML da NFE. Você não sabe o que é uma chave de acesso, um certificado digital. Gente, vocês precisam conhecer, é o dia a dia de vocês agora. Arrozinho com feijão, tá? Então aqui ele fala um pouquinho, né, do que é necessário ter, e eu não vou ficar lendo para vocês. Tá? Aí ele fala do Arquivei. Vou ter que falar do Arquivei, gente. Depois o restante vocês podem pesquisar. Mas ele consulta, faz download e armazena automaticamente as notas fiscais diretamente da Secretaria da Fazenda e das prefeituras emitidas contra um CNPJ. Você coloca o CNPJ da sua empresa ou do seu cliente, e aí você, sei lá, uma vez por semana, o que tem de nota desse cliente? Você não precisa esperar o cliente te mandar. Ele varre todas as notas emitidas contra aquele CNPJ, te dá uma lista e você pode fazer download do XML. Se você fizer um download e salvar numa pasta, a maioria dos softwares hoje, e aí eu vou ter que falar de outro. Por exemplo, tem um software aqui que vocês vão olhar, que é o domínio. Esse software está sendo muito comentado na área contábil. Não vou falar para vocês se é bom ou se é ruim, eu não uso. Mas eu tenho escutado falar muito dele. O domínio tem uma rotina que ele importa XML, pelo que me contaram. Então, se eu uso o Arquivei para baixar todos os XMLs dos meus clientes, se eu tenho o domínio que pega o XML e importa, qual que é o trabalho da pessoa da escrita? Parametrizar. Pegar as inconsistências, ajustar algumas contas contábeis, algumas classificações fiscais, alguns NCMs, análise. E aí? Aperta o botão, importar de novo. 5 inconsistências. O que eu tenho que fazer? Tratar essas 5 inconsistências e importar de novo. No mês que vem, vai acontecer os mesmos erros? Não. Vai acontecer outros. Pessoa da escrita, ajusta, importa. Tem que ficar lançando nota? Não. Tem que ficar ligando para o cliente? Não. Por que esse cliente de Recife me procurou? E aí depois eu estou devendo, eu tenho que achar um videozinho dele que ele mostrou como é que ele faz o processo, o que ele queria automatizar. Ele quer que um robô abra o Arquivei, que é um site, vocês vão ver depois que é um site, informa o CNPJ, baixa todas as notas, salva numa pasta. Abre o domínio, que ele usa domínio, aponta para essa pasta e importa todos os XMLs, manda um e-mail para alguém falando, olha, eu já importei as notas. Ele falou que leva, em média, de 3 a 5 dias para importar as notas de todos os clientes. Por quê? Porque uma pessoa trabalha das 8 às 18. Enquanto ele está importando o cliente A, ele não pode importar o cliente B. E o robô? Ele pode lançar isso em paralelo. Tá? Bom, arquivei e achei muito legal. Né? Eu não conhecia a solução. Tem tudo a ver com vocês. E aqui tem outros, tá? Depois vocês vão conhecer. Eu já usei o Conta Azul, já falei para vocês. Dá uma olhada. Sisteminha simples, pequeno, que controla pequenas empresas pagar e receber e duplicata.
Inclusive, ele emite boleto Professor, e a mensalidade é uma merreca. Quem me chama? sou eu. Esse Fala, robô, Harry. esse robô, então, na verdade, ele teria um tipo de um certificado digital, porque assim, quando a gente acessa o site, né, da Cefaz para importar o arquivo XML, ele aparece para colocar, né, a chave de acesso e aparece também CAPTCHA. isso, CAPTCHA, que é justamente para detectar se quem tá importando aquele XML seria um robô. Ô, Harrison, vou ter que te falar uma coisa. Robô quebra CAPTCHA. Sabe aquele negocinho que você marca lá e fala, não sou um robô? O robô ele quebra, ele fala, não sou um robô, mas eu sou um robô. Então não precisa nem de certificado digital. Ele vai lá, clica, quebra aquela validação. Ah, clica para mim na faixa de pedestre. Ele vai lá e tuf. Sou humano. Caraca. Inclusive, a gente pode configurar quando a gente monta a velocidade que a gente quer que ele clique. Cara, clica devagarzinho porque tem site que reconhece quando é muito rápido, né? Então vai lá, dá um delayzinho de um clique pro outro. Eu mostro para vocês depois, tá? Uma outra aula. Gente, tá lá, tá? Essa semana, vocês têm feriado na semana que vem. Não pensem que vocês vão ficar livres de mim, tá? Eu vou abrir o fórum dessa semana e vou abrir um para a semana que vem. Essa semana a gente vai falar sobre essas ferramentas, né? O que vocês conhecem, para que serve, né? Coloquem coisas lá que a gente pode usar, ou alguma que vocês acharam, alguma que vocês baixaram. Então, essa semana a gente fala sobre ferramenta, por quê? Ferramentas que vocês, contadores, vão precisar. Ok? Gente, pela primeira vez, eu consegui finalizar a aula de vocês, finalizando os meus slides. Acabou. O que tinha para hoje era isso. Obrigado a todos pela presença. Boa semana. E na semana que vem, boa semana também, bom feriado. Valeu, Harrison, Camille, Felipe, Matheus, Falou, Pamela, professor. Felipe. Boa noite. Valeu, Samuel. Boa noite. Boa Boa noite, noite, professor. Giovana. Boa noite. Boa noite, Fernando, Lívia. Gente, perdi alguém aqui. Ana Carolina. Camille, eu perdi. Boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus. Felipe, Eduardo, Isabela, Lívia, Fernando, Ana Carolina, Fer, Matheus, Mariane. Gente, todos vocês, né? Boa noite, boa semana. Foi muito bom esse tempinho com vocês aqui. Vejo vocês daqui a 15 dias, tá? E aí eu vou encerrando a nossa gravação de hoje, né, para não ficar extenso. Mas boa noite a todos.